sensação vinda da Turquia, vazamento horrível. Istambul, tudo já foi decidido. A bomba geopolítica foi detonada. A partida decisiva foi cancelada no último segundo. Erdogan pressionou o botão de reinicialização. Trump já aprovou tudo. Os primeiros detalhes sobre o verdadeiro fim da guerra vieram à tona. Mas naquele exato momento, a Alemanha joga uma carta na mesa que o Kremlin certamente não esperava. Uma ótima solução para a Ucrânia. A Rússia foi derrubada. O inimigo está oficialmente afundando na escuridão total e na falta de gasolina. Parovsk, o massacre começou. A VSO rompeu as linhas inimigas e chegou à retaguarda russa. Combatentes ucranianos cortam rotas de retirada, cercam grupos e destroem posições que os russos consideravam inexpugnáveis. E, nesse meio tempo, a surpresa espanhola já está a caminho. Uma mega arma de milhões de euros, capaz de expulsar os russos para além da linha de frente. Tudo isso você confere a seguir na nossa edição. Ponto quente. Neste momento, Moscou não acredita no que vê. Drones ucranianos estão atingindo Ryazan, na Rússia. Explosões sacodem na cidade. A tensão foi demais para a refinaria local. As primeiras imagens já estão na internet. Uma subestação pegou fogo na cidade de Hilsk, na região de Kursk. Os russos reclamam que ficaram sem luz. E além disso, na região de Perm, 9 vagões-tanque de um trem de carga pegaram fogo durante o trajeto. Pelo vídeo, o show de fogo está só começando. Esses 2 primeiros tanques, eles voaram na hora, entendeu? Aqueles que caíram na valeta? Sim, eles voaram na hora. E o resto ficou lá. Enquanto isso, na Turquia, foi tomada uma decisão inesperada de retomar as negociações de paz. O presidente Erdogan propôs novos formatos para as negociações. A Turquia considera apropriado retomar o processo de Istambul, uma abordagem mais ampla para resolver os problemas. No entanto, houve uma reviravolta inesperada. A reunião do enviado especial do DEUA, Steve Witkoff, com Zelensky, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, foi adiada. Na mídia, dizem que o presidente da Ucrânia foi a Ankara com outro plano, que a Rússia nunca aceitará. Ao mesmo tempo, segundo algumas informações, os Estados Unidos querem que a Ucrânia entregue o Donbás à Rússia em troca de um pagamento de aluguel. Além disso, está previsto que a ajuda militar dos Estados Unidos a Kiev seja reduzida, mas o governo ucraniano deverá reconhecer o russo como idioma oficial. Ficou sabido que ontem à noite foi entregue ao gabinete de Zelensky uma proposta exata dos Estados Unidos sobre como acabar com a guerra. E o gabinete do presidente já confirmou isso. Os detalhes do que está sendo decidido agora sobre o futuro da Ucrânia, nós contaremos a seguir. A Ucrânia receberá mísseis de longo alcance. Essa declaração foi feita pelo chefe do governo alemão, Friedrich Merz. Ele não especificou detalhes sobre a quantidade de mísseis nem os prazos para o fornecimento. Também ainda não se sabe se estamos falando especificamente dos Tauros. Mesmo assim, a Alemanha está pronta para resistir até o fim. A paz pode se tornar realidade mais rápido do que alguém consiga acreditar. As sanções de Trump devastaram a indústria petrolífera russa. Refinarias estão queimando uma após a outra. E a ABC será tão prejudicada que a Rússia ficará sem energia elétrica. Será que Putin se tornará mais receptivo? É mesmo verdade que tudo está sendo decidido na Turquia neste momento? Olhar. A paz está próxima, como nunca antes. A Casa Branca espera que todas as partes cheguem a um acordo preliminar para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia até o final do mês. E nas condições mais favoráveis, possivelmente já nesta semana, segundo informações do Política. É verdade, é bem possível que essa paz não seja conveniente nem para a Ucrânia nem para a Europa, e que a Rússia esteja apenas ganhando tempo para se preparar para o próximo ataque. A publicação Access, citando fontes anônimas, afirma que, enquanto na Ucrânia explodiu o escândalo de corrupção, o chamado Minditgate, e se desenrolava uma crise política, os EU e a Rússia prepararam seu próprio plano de paz. E isso em segredo não só da administração de Zelensky, mas também dos parceiros ocidentais. Segundo fontes do Axios, os 28 pontos do plano podem ser divididos em 4 categorias. Paz na Ucrânia, garantias de segurança, segurança na Europa e o futuro das relações dos Estados Unidos com a Rússia e a Ucrânia. Ainda não se sabe como o plano aborda questões controversas, como o controle sobre os territórios no leste da Ucrânia.
onde as tropas russas avançam gradualmente, mas ainda controlam muito menos território do que o exigido pelo Kremlin. De acordo Com o Axios, por trás desses quase 30 pontos estão encontros entre o enviado especial Steve Witkoff e o emissário do Kremlin, Kirill Dmitriev. Supostamente, os dois realizaram negociações intensas em Miami no final de outubro. O próprio Dmitriev confirmou a informação ao jornalista e declarou que, em Moscou, sentem que a posição russa foi realmente ouvida. Dmitriev informou ao Axios que a ideia principal é pegar os princípios sobre os quais Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, concordaram durante o encontro no Alasca em agosto e elaborar uma proposta que resolva o conflito na Ucrânia, além de permitir a restauração das relações entre os Estados Unidos e a Rússia e levar em consideração as preocupações de segurança da Rússia. Na verdade, trata-se de uma estrutura muito mais ampla, que basicamente levanta a questão de como garantir, finalmente, uma segurança sustentável para a Europa, e não apenas para a Ucrânia, disse ele. Sobre o que russos e americanos negociaram, continua um mistério, mas no Kremlin, antes e depois do encontro entre Putin e Trump no Alasca, não escondiam seus apetites. Não há diferenças em relação ao plano original. Em Moscou ainda querem, e isso foi dito por Lavrov, controlar o poder, a igreja, a mídia e o status da língua russa como oficial, além da desmilitarização e do status de país fora de blocos. São 28 pontos, divididos em 4 grupos que se escondem atrás de nomes bastante favoráveis, como, por exemplo, garantias de segurança e estabilidade para a Europa. Mas o que Dmitriev e Witkoff podem desenvolver? Acho que essa é uma pergunta retórica. Provavelmente, os EUA realmente acham que estão próximos de algum tipo de acordo. Mas para nós é importante entender que esses acordos, como sempre, são discutidos sem a Ucrânia e, como sempre, tentam colocar a Ucrânia diante de um fato consumado. A Político e a agência Reuters informam que uma delegação americana chegou secretamente à Ucrânia. Trump enviou a Kiev o ministro do Exército Dan Driscoll, amigo do vice-presidente J.D. Vance, da Faculdade de Direito de Yale, que se tornou uma figura-chave no Pentágono. Supostamente, ele não só vai se interessar pelos desenvolvimentos ucranianos na área de drones, mas também promoveu o desejo de Trump de anunciar o fim da sua já 9ª guerra o mais rápido possível. O encontro de Volodymyr Zelensky com os americanos deve acontecer após seu retorno à Ucrânia. Na quarta-feira, o presidente visitou Ankara, onde planejava se encontrar com Witkoff, mas ele cancelou a viagem à Turquia. O plano de Witkoff e Dmitriev, ao qual tentam convencer os ucranianos, está sendo ativamente discutido em meio à crise política em Kiev, com exigências de renúncia de ministros e formação de um novo governo. Em meio à potencial redistribuição de influência e cargos, a Rússia mais uma vez atacou barbaramente cidades ucranianas. Só em Ternópil, o número de mortos chegou a quase 100, a quase 30 mortos, e o número de feridos chega a centenas. A Rússia está mergulhando em uma escuridão total e em um inferno gelado. Cada ataque às subestações elétricas ucranianas é um retorno instantâneo do karma. Agora, a Rússia está sendo atingida não só por drones, mas também por verdadeiros mísseis de longo alcance Flamingo, Neptune e os americanos Atacams. Este inverno será o mais sombrio da história para os russos. A guerra oficialmente chegou à Casa dos Libertadores. E isso é só o começo. Confere todos os detalhes. Drones ucranianos de longo alcance estão cortando a luz no Donbás ocupado. Resumindo, carreguem os celulares. Pelo visto, eles decidiram cortar nossa luz em todo lugar. Já contei mais de 30. E mísseis ucranianos de cruzeiro estão parando a venda de petróleo russo no porto de Novorossiysk. O complexo militar industrial ucraniano está se desenvolvendo rapidamente. Kiev está ampliando sua capacidade de atacar em profundidade o território da Rússia. Ah não, mãe, olha só. Ah não, mãe, por favor. Olha só. Onde é que a gente veio parar? Que atração é essa? Sim, mãe, olha. Em resumo, isto é Belgorod. Não há cor em lugar nenhum em Belgorod. O único argumento em qualquer negociação ou acordo com o agressor é um poderoso exército ucraniano e sua própria produção em larga escala de armas de longo alcance.
Las derrotas, como las derrotas que ocorrem no contexto deste jogo. O sistema energético da Rússia. Para ataques a alvos militares dos invasores em territórios ocupados, assim como nas regiões fronteiriças da Rússia, são usados principalmente drones de longo alcance e de ataque como Bars, Polyanitia, Pekla, FP-1, FP-2 e Lyuche. Os volumes de produção de drones de ataque na Ucrânia são tais que a Rússia, incluindo Moscou, é visitada quase diariamente por centenas de drones. Cidades como Moscou e Leningrado, que são as mais protegidas pelos sistemas de defesa antiaérea da Federação Russa, podem começar a ser atingidas todas as noites. O Bars pode chegar lá, e isso sem contar que isso deveria acontecer de forma sistemática. Além dos drones, a Ucrânia também estabeleceu a produção de seus próprios mísseis de cruzeiro. Estamos falando do Longo Neptune, com alcance aumentado para até 1.000 km e uma ogiva de cerca de 260 kg. E claro, do Flamengo, com alcance de até 3.000 km e uma ogiva de 1.000 kg. Normalmente, a ogiva de um míssil moderno de cruzeiro pesa 450, no máximo 500 quilos. Como regra, quase todos os mísseis têm 450 quilos. O que significa ter uma ogiva de 1 tonelada? Quando atinge um alvo, por exemplo, uma instalação industrial, 2 desses mísseis podem paralisá-la completamente por pelo menos 1 ano. Ou seja, só uma cratera vai ter uns 20 metros de diâmetro. De vez em quando, armas dos aliados ocidentais da Ucrânia são usadas em ataques contra alvos militares. Mísseis britânico-franceses Storm Shadow, assim como os americanos Atacams, com os quais recentemente as forças armadas da Ucrânia atacaram Voronezh. Gente, estão bombardeando a gente. Estamos sendo bombardeados. Recentemente, as forças armadas da Ucrânia têm atacado cada vez mais instalações de infraestrutura energética russas, cortando o fornecimento de energia aos ucranianos. Putin condena os russos a bloqueios. Levando em consideração as características climáticas da Federação Russa e as características táticas e técnicas dos meios de destruição do lado ucraniano, a Federação Russa prevê um inverno rigoroso, tanto literal quanto figurativamente. Em primeiro lugar, trata-se de usinas termoelétricas e outras instalações de produção que dão suporte ao funcionamento das grandes cidades russas. Urgente, inferno de Pokrovsk. A Rússia destruiu tudo que havia de vivo, mas as forças armadas da Ucrânia já estão atrás dos russos. Vídeos que estão causando histeria nos canais russos de segunda categoria. As forças armadas ucranianas romperam as linhas inimigas e alcançaram a retaguarda russa. Eles isolam, cercam e simplesmente eliminam grupos inteiros. Isso não é apenas um fracasso, é o início da derrota total do segundo exército do mundo. Veja todos os detalhes mais recentes da linha de frente. Os ocupantes russos não param de tentar cercar as tropas ucranianas na região de Pokrovsk e Mirnograd, na região de Donetsk. Mas as forças armadas da Ucrânia continuam segurando essas cidades. Os soldados russos reclamam que uma nova tática está sendo usada contra eles. Mas a principal causa dos problemas dos ocupantes são eles mesmos. Afinal, o exército russo já está recrutando todo tipo de gente sem critério. Estamos em uma missão em Pokrovsk. Agora estão contratando todo mundo, seja você alcoólatra, drogado ou atleta. Pegam todo mundo. Essa é a realidade agora. E é tolice negar isso. E quando aparecem esses caras assim, ficam lá bêbados, aí entra um grupo de sabotagem. Esses dias entrou um grupo de sabotagem aqui. Eles vieram e mataram os caras. Simplesmente porque alguém de plantão ficou bêbado e não pediu a senha. Grupos de sabotagem ucranianos se infiltram na retaguarda do exército russo e simplesmente eliminam os ocupantes inexperientes e muitas vezes bêbados. Outro fator para o sucesso das operações nessa direção é a destruição dos estoques de munição, que os russos tentam entregar ao pessoal usando complexos robotizados. Os soldados russos são obrigados a avançar praticamente no corpo a corpo e, apesar da pressão constante das forças armadas da Ucrânia, conseguem manter Pokrovsk e Mirnograd. A defesa se mantém porque continuamos segurando as posições na região de Rodinskoy e na região de Grishno, impedindo assim que os russos fechem o cerco operacional de Seni-Mahalamento e, consequentemente, garantindo a logística do nosso destacamento que atua ali. O Serviço de Segurança da Ucrânia registrou que os invasores estão tentando até mesmo atacar Pokrovsk, usando moradores locais como escudo humano. Escudo humano, es decir, uma persona usada como barreira.
Eles diziam, civis, levem com vocês pra varredura. Era pra varredura lá. Deixem que eles vão na frente de vocês. E confere. Os ocupantes obrigaram as vítimas a caminhar à frente durante a demolição dos edifícios na cidade. As ações das forças de ocupação russas violam os requisitos do artigo 28 da Convenção de Genebra relativa à proteção de civis em tempo de guerra e constituem crime de guerra. Na própria Pokrovsk, está aumentando o número de combates com armas de fogo, e as perdas do inimigo devido ao fogo direto também estão crescendo, e é possível que os defensores ucranianos recuem das linhas dentro dos limites de Mirnograd. Isso dará a oportunidade de direcionar os recursos liberados para manter o controle do gargalo até a aglomeração Pokrovsk-Mirnograd. Parece que, apesar das diversas artimanhas das Forças Armadas da Ucrânia, ainda poderão manter suas posições nessa direção por um bom tempo. E os militares decidam como exatamente continuar agindo, se vão defender Pokrovsk e Mirnograd ou realizar certas manobras com retirada para outras linhas e posições, evitando o cerco operacional de nossas forças e recursos. Aproveitando-se do fato de a Ucrânia estar enviando tropas adicionais para Pokrovsk, o inimigo intensificou sua ofensiva na direção de Zaporíjia. Segundo analistas do Deep State, o exército russo avançou para as proximidades. Alegre, elevado e calmo. As cidades de Orehovo e Guliaipole, de importância estratégica, correm o risco de serem cercadas. Drones FPV russos estão forçando os moradores de Guliaipole a deixar a cidade. Nas últimas semanas, a situação com os drones se agravou ao máximo. Agora a situação mudou radicalmente. Em agosto, os russos se aproximaram ainda mais da cidade e a intensidade dos bombardeios aumentou. Drones FPV começaram a aparecer perto da cidade. São tantos que o céu fica vermelho por causa deles. É o que dizem policiais e militares. A evacuação se intensificou a partir de agosto. De acordo com analistas, as tropas de ocupação estão a não mais que 8 quilômetros de Guliaipole. A Rússia não está tentando avançar para o nordeste de Guliaipole com o objetivo de isolar a cidade e cortá-la das principais rotas logísticas. No entanto, as Forças Armadas da Ucrânia estão bloqueando essas tentativas. A Espanha explodiu o Kremlin. O monte de armas para a Ucrânia já está a caminho. Assinaram nova sentença para Putin. Espanha injeta quase €500 milhão nas Forças Armadas da Ucrânia. Surpresas secretas podem acabar com o exército russo. Veja todos os detalhes desse pacote de ajuda. A Espanha planeja destinar à Ucrânia um novo pacote de ajuda no valor de €817 milhões. Ele deve ser aprovado dentro de um mês, informou o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Somos um aliado e amigo da Ucrânia. E para nós é uma grande honra receber Zelensky no Palácio de Moncloa e, de forma ampla, transmitir nosso carinho ao povo e ao governo ucraniano. Quando, em 2023, um ano marcado por grandes mudanças e acontecimentos importantes, havia uma necessidade extrema de sistemas de defesa antiaérea na Ucrânia, estavam negociando por lá, definindo quem daria o quê. Os espanhóis foram os primeiros a nos fornecer os sistemas de defesa antiaérea Rock, que estavam armazenados em depósitos. E os Rocks, incluindo os espanhóis, demonstraram uma eficácia muito alta. Essa ajuda prevê €300 milhões no âmbito do Acordo de Segurança e €100 milhões no âmbito do instrumento Pearl, para compra pelos países da OTAN de armas nos Estados Unidos para a Ucrânia e €215 milhões no âmbito do instrumento EUSAFE, a compra de equipamentos para combater drones, radares e outros equipamentos. Os Estados Unidos atualmente não ajudam mais a Ucrânia. No entanto, os Estados Unidos estão dispostos a vender armas e equipamentos militares para os países europeus, mesmo que esses países, eventualmente, repassem esses armamentos para a Ucrânia. No âmbito da cooperação, a Espanha vai adquirir 40 mísseis para o sistema de defesa aérea Este, que são escassos para a Ucrânia durante o período de inverno. A Espanha é tradicionalmente uma boa fabricante de armas, armamentos leves e veículos blindados, e é um erro subestimá-la, no contexto de que os parâmetros quantitativos, mas em parte também qualitativos, são produzidos. Pelos espanhóis, as armas diminuíram nas últimas décadas, mas isso é uma tendência geral europeia. Também foi anunciado um trabalho conjunto abrangente entre nosso país e os espanhóis na área de defesa antiaérea.
Em Madrid, foram assinados 5 documentos bilaterais, incluindo um memorando de entendimento sobre cooperação industrial na área de segurança e defesa entre empresas espanholas e ucranianas. Os espanhóis talvez não sejam assim. Barulhentos, mas ajudam, especialmente quando são procurados. O presidente Volodymyr Zelensky, durante sua visita, agradeceu à Espanha pelo apoio à Ucrânia diante da agressão russa, especialmente pela ajuda militar prestada desde o início da invasão em grande escala. O escândalo do século no Kremlin. Gerasimov se meteu numa enrascada. Enquanto os soldados russos apodrecem nas trincheiras, o chefe do Estado-Maior do Exército Invencível não nega nada a si nem na família. Documentos, endereços, fotos da vida de luxo já foram vazados. Isso já é demais, até mesmo para a Rússia. Confira os detalhes. Um novo escândalo estourou na mídia russa em torno do chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov. Projetos investigativos estão publicando materiais nos quais afirmam que a suposta amante do general, Helena Silipanova, recebeu cargos em estruturas do Ministério da Defesa e imóveis caros no centro de Moscou. A declaração de bens de Gerasimov é ostensivamente modesta. Jornalistas calcularam que a família do chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, possui propriedades no valor total de 100 a 150 milhões de rublos. Segundo os jornalistas, além da família oficial, Gerasimov tem há muitos anos outra família, mantida em segredo. Segundo os investigadores, Selifanova, de 47 anos, teve uma filha com o general em 2014 e 5 anos depois, Gerasimov reconheceu a paternidade, conforme indicam vazamentos que chegaram à redação. Enquanto isso, a esposa oficial do chefe de Estado-Maior da Rússia também está muito bem. Em janeiro de 2013, a esposa de Gerasimov registra em seu nome um apartamento no Kodinskoye Pole. A área dele é de 131 metros quadrados. Rua Aviaconstructora Mikoyana, 14. É um condomínio residencial de alto padrão chamado Privatskver. O preço médio do metro quadrado aqui é um pouco mais de 380 mil rublos. Assim, o imóvel da esposa do chefe do Estado-Maior é avaliado em cerca de 50 milhões de rublos. Antes do nascimento do filho da amante de Gerasimov, Selifanova trabalhava em pequenas empresas do ramo hoteleiro. Mas depois, segundo relatos, ela foi empregada em uma unidade militar do Ministério da Defesa e mais tarde diretamente no Ministério. Lá, ela trabalhou por 5 anos e recebeu o cargo de referenda de serviço público de primeira classe. O que ela faz atualmente não se sabe ao certo. Paralelamente, segundo dados de investigadores, Zenchera começou a adquirir imóveis de luxo. De 2019 a 2024, ela se tornou proprietária de vários apartamentos no bairro Tagansky, de uma residência espaçosa em Ramovnik e de apartamentos no famoso prédio à beira do rio. É possível que essas propriedades estejam em copropriedade com o próprio Gerasimov. Em 2014, o general Gerasimov construiu uma casa de campo de 500 metros quadrados em um, abre aspas, condomínio estritamente protegido de Afineva. E alguns anos depois, ele construiu uma sauna gigante de 236 metros quadrados. É assim que o terreno de Gerasimov aparece visto do satélite. O proprietário desse imóvel está oculto nos registros do Rosrestre. Todos os imóveis pertencem à Federação Russa. O valor total das compras feitas pela amante, segundo estimativas, pode ultrapassar 200 milhões de rublos. Dizem que Selifanova se locomove em carros de luxo. Após o início da invasão em grande escala na Ucrânia, a mulher viaja regularmente para a Turquia. Os dados sobre a travessia de fronteira, analisados por jornalistas, mostram pelo menos 7 viagens para Antalya em 2 anos. Os investigadores também prestam atenção especial aos familiares. O irmão de Selifanova e Sergei ocupam um cargo alto em uma empresa de petróleo e gás ligada ao círculo da diretoria da Rosneft. Choque! A exportação de armas russas morreu bem diante dos olhos do mundo inteiro. Bilhões de dólares por ano se transformaram em migalhas miseráveis. As fábricas estão paradas, engenheiros estão sendo demitidos aos montes. Isso não é apenas uma perda de dinheiro, é o fim da Rússia como grande potência armamentista para sempre. Veja os detalhes. O complexo militar industrial russo está à beira do colapso. A exportação de armas de Putin está caindo. Existem indicadores não oficiais e ninguém discute com eles. As principais razões são as restrições orçamentárias e as sanções, que complicam a situação econômica na Rússia. A chamada Operação Militar Especial mostrou ao mundo a fraqueza não só do exército russo, mas também de suas armas.
As pessoas que trabalham no mercado de armamentos se fazem uma pergunta simples. Será que o armamento produzido pela Rússia é realmente tão eficiente assim? Porque, olha só, quando você precisa fazer algo em 2 meses, mas já está há 4 anos tentando e não consegue, então provavelmente suas armas não são tão boas assim. E, consequentemente, muitos compradores de armamentos russos começam a se perguntar: se a Rússia não consegue vencer essa guerra rapidamente, então as armas não são tão boas assim. E se essas armas não são tão boas assim, talvez nem valha a pena comprá-las. Antes da invasão da Rússia à Ucrânia, a exportação de armamentos russos gerava cerca de 14 bilhões de dólares em receita de moeda estrangeira para a economia todos os anos. Agora, em comparação com 2022, esse valor caiu pela metade. Se entre 2018 e 2022 as exportações russas iam para 47 países, em 2024 são apenas 33. A Federação Russa ocupou uma das posições de liderança, posições no mercado de armas leves. Cabe ressaltar que as principais encomendas de defesa da Federação Russa provêm da Índia e, consequentemente, dos países do Oriente Médio e Próximo. Ou seja, os países mais solventes são aqueles que estão, neste momento, reequipando suas próprias forças armadas. Segundo uma publicação americana, no ano passado, a Rússia exportou pessoalmente armamentos no valor de $1 bilhão. A Federação Russa é obrigada a reconhecer o fato de que não consegue cumprir pedidos internacionais. Uma prova clara disso é o fracasso do pedido indiano. Estamos falando do fornecimento de sistemas de mísseis antiaéreos S-400 para esse país. Além disso, o contrato foi assinado até 2023. E desde 2023, a Federação Russa já prorrogou esse contrato 2 vezes. Além disso, justifica isso dizendo que a Federação Russa não possui sistemas de mísseis antiaéreos em quantidade suficiente não só para atender às necessidades do lado indiano, mas também para suprir as necessidades do próprio exército. Para o complexo militar industrial russo, sempre foram mais atraentes os contratos estrangeiros do que os internos. Graças a eles, o complexo militar industrial russo enriquecia, o que permitia abastecer paralelamente o exército russo. No entanto, agora a situação mudou. A Rússia ganhava dinheiro com isso e, ao mesmo tempo, tornava os outros dependentes de sua manutenção. Nós entendemos que, especialmente no setor militar e industrial, não é importante apenas vender um helicóptero, um avião ou um tanque. Não importa o que seja, o principal é a manutenção, pois o serviço técnico é indispensável. E é justamente aí que essa dependência surgia. Agora, quando deixam de comprar esses produtos, também deixam de lado a manutenção, porque você não consegue garantir assistência técnica para equipamentos de outros países. E se a venda é uma transação única, a manutenção é um negócio para muitos anos à frente. E é aí que a Rússia também está perdendo. A indústria militar da Rússia concentrou-se não nas exportações de produtos, mas no atendimento aos pedidos internos do exército russo, que se tornaram prioritários diante da guerra em grande escala na Ucrânia. Mas até aqui surgiram problemas. As possibilidades de aumentar o tesouro russo diminuíram drasticamente e, consequentemente, as capacidades do complexo militar industrial russo também foram reduzidas. Além disso, Shemezov mais uma vez enfatiza, estou citando a fonte original, que o governo precisa garantir dinheiro barato e de longo prazo para apoiar o desenvolvimento tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, ele também observa que, no momento, a liderança política russa não tem essas possibilidades. Atualmente, o complexo militar industrial russo está envolvido na restauração de modelos soviéticos de blindados pesados, destaca o especialista. A base do complexo militar industrial russo era composta por tecnologias ocidentais. Isso inclui equipamentos e, consequentemente, eletrônicos. São, de fato, os principais e mais relevantes componentes de produção, tanto de armamentos quanto de veículos blindados, que desempenham um papel fundamental nesse contexto. E, no momento atual, sem a possibilidade real de adquirir equipamentos tecnológicos avançados e, consequentemente, componentes essenciais, a empresa estatal Rostec da Rússia é obrigada a admitir, de maneira bastante clara, que sua principal atividade está, de fato, concentrada em o reparo de blindados ainda da era soviética. As perdas de equipamentos militares russos durante a guerra na Ucrânia são estimadas em dezenas de milhares de unidades, incluindo tanques, veículos blindados, artilharia, aviões e helicópteros. E as perdas reais provavelmente são ainda maiores.
É isso por hoje. Para mais notícias quentes do front, fique ligado no próximo episódio.